abençoe. Abre a sua Bíblia. Eu quero ler, para a gente começar a mensagem de hoje, 2 versículos bíblicos, ok? Que vai dar base, fundamentos para a mensagem de hoje. É aquele nosso combinado de sempre, que a mensagem faça sentido para você. Você precisa estar muito ligado na mensagem. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Então é preciso que você faça uma viagem comigo pelas páginas bíblicas para a gente entender. Para você sair daqui falando, o Senhor falou comigo. Era aquilo que eu precisava ouvir. Mas para isso a gente precisa estar juntos na palavra de Deus, tá? Efésios capítulo 5, vai ser o primeiro versículo. São 2 versículos. O primeiro é Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Diz assim o texto bíblico. Efésios 5, 18. Acharam? Quem achou diz amém? E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se fazer o quê? Encher do Espírito. Em outras versões diz, fique cheio do Espírito Santo. Como, pastor? Como que eu posso ficar cheio do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Aqui é um pedido de Deus para você. Ele diz assim, ó, você precisa se encher de Cristo, do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Esse é o pedido de Deus. Na verdade, a maioria dos escritos de Paulo é um apelo para que os filhos de Deus possam se preencher do Espírito Santo. Para que a gente consiga se preencher do Espírito Santo, a gente precisa entender que se preencher do Espírito Santo tem muito a ver com se esvaziar. O Espírito Santo não consegue estar num lugar que já está cheio. Então, para que você possa se preencher, em primeiro lugar você precisa se esvaziar. O vaso tem que estar vazio para que ele possa ser enchido com o azeite do Espírito Santo. Então a pergunta que eu faço para essa igreja essa manhã: você quer sair daqui cheio do Espírito Santo, sim ou não? Então para isso você tem que se esvaziar de todo o ego, de todo o eu, de todo o egoísmo, para que o Espírito Santo fale com você. Tudo certo? Segundo texto, Filipenses 3, olha esse texto. Filipenses capítulo 3. Efésios fala, enche-se do Espírito. E como é que eu faço isso? Com louvores, falando de salmos, adorando em todo o tempo, sujeitando-se uns aos outros, sendo pessoas ativas, adorando ao Senhor, dando graças a Deus, tendo gratidão. Então ele está falando aqui sobre adoração, ele está falando sobre gratidão, ele está falando sobre serviço. Tudo isso aqui no texto de Efésios. Filipenses capítulo 3, olha o que diz o verso 7, guarde bem isso. Filipenses 3, verso 7. Você vai entender porque que eu li esses textos para a gente começar a mensagem. Filipenses 3, verso 7. Olha esse texto. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Vou ler de novo. O que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, mas as considero como lixo. Eu perdi as coisas que considero como lixo, para ganhar a quem? A Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. O que eu quero, verso 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O que eu quero é tomar parte dos seus sofrimentos. O que eu quero é me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Já parou para pensar nesse texto aqui? Quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse texto? Paulo.
O que leva alguém dizer, eu considero tudo perda para ganhar a Cristo? Na verdade ele não diz só isso. Ele diz assim, olha bem, ele diz assim, ó, eu considero tudo lixo. Não é isso que ele diz aí? O que eu perdi para ganhar a Cristo, na verdade era lixo. Eu perdi lixo. Então, lixo não se perde, se livra, é ou não é? Então não foi perda, foi o quê? Livramento, é ou não é? Eu perdi lixo, eu me livrei do lixo para ganhar a Cristo. E o que eu mais quero na minha vida, o que eu mais espero na minha vida é me preencher da minha jornada para que Cristo faça sentido na minha vida. O que leva alguém, o que essa pessoa sabe que faz fazer uma declaração como essa? O que faz? Eu não sei se eu já contei para vocês qual é o meu hino do inário que eu mais gosto. Já contei, não? Alguém sabe? O hino do inário que eu mais gosto foi escrito no final do século XIX, 1890 mais ou menos, por um pastor americano chamado pastor Charles Frederick Wengli. Charles Frederick Wengli era um pastor batista, de família cristã, mas que entendeu que o seu chamado era ser evangelista. Então ele ia aonde Deus enviava a vida dele, para ele poder levar a Cristo para as pessoas. Ele ia a presídios, ele ia em hospitais, ele ia em vilarejos, ele ia em cidades. Ele tinha um cavalo, ele ia de cavalo, era o meio de transporte na época, e de cavalo ele visitava várias regiões para levar o evangelho. Ele teve que abrir mão de muita coisa para isso. Ele era casado e tinha uma filha pequena. Um dia ele voltou para casa e tinha um bilhete em cima da mesa, onde a esposa dizia assim, essa não é a vida que eu quero para mim. Estou indo embora com a nossa filha. E foi embora. E não deixou endereço, não avisou onde a filha estava. Ele entrou numa tristeza muito grande, porque ele amava servir a Deus. Ele entendia que esse era o chamado que ele teve de Deus. Mas ele começou a perder. E não é fácil perder. Ele foi para algumas outras regiões pregar o evangelho e ele tinha alegria quando ele pregava, mas tinha muita tristeza quando ele chegava em casa e não encontrava sua esposa, principalmente a sua filha. E de fato ele morreu sem ver a sua filha. Quando a filha teve coragem, já adulta, para procurá-lo, ele já tinha morrido. Ele adoeceu no campo missionário e morreu no campo missionário. Mas nas suas horas vagas, o seu hobby era escrever hinos. Esse pastor escreveu mais de 100 hinos. Mas um hino se tornou um hino que veio para o nosso inário, que para mim é um dos hinos mais lindos. E ele escreveu esse hino alguns dias depois que a sua esposa o abandonou, onde ele estava numa noite fria nos Estados Unidos, triste. Ele sentou na sua varanda e escreveu um hino. E esse hino, depois que eu conheci esse hino se tornou um refúgio para mim, uma alegria para mim em alguns momentos da minha vida, em que eu me sinto triste também. E eu gosto de louvar este hino na minha casa, porque esse hino fala muito para mim. Eu queria cantar esse hino com você, pode ser? Quero chamar aqui o louvor. Eu queria que vocês cantassem a primeira estrofe apenas e o coro deste hino. E eu queria que vocês meditassem na letra desse hino, imaginando este pastor escrevendo este hino. Imagina comigo. Contar-vos o que penso do meu mestre.
Posso ouvir um amém? Você acredita nisso que você acabou de cantar? Sempre cuidará de mim, meu mestre. Nas versões antigas dizia, né, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó, como Ele ama a mim. Eu queria que você ficasse com essa frase na sua mente. O personagem que eu quero conversar com vocês hoje é um daqueles personagens que eu quero conhecer no céu. Esse eu quero muito conhecer no céu. Eu sei que tem alguns que vai ter fila para conversar, né? Tem uns que vai ter Jesus, claro. Primeiro quero ver meu Salvador, como diz a música, né? Primeiro a gente quer ver Jesus. Mas tem alguns que eu quero conversar, sentar debaixo de uma árvore, falar, vamos bater um papo aqui. E tem alguns que mexem muito com o meu coração. Mas esse personagem é um que eu faço questão de entrar na fila para poder conversar com ele. É um personagem que a Bíblia não fala muito sobre ele. Mas o que a Bíblia fala sobre ele é para nos inspirar. Quero conversar hoje sobre um homem chamado de Estevão. Já viram falar de Estevão? Existem duas palavras gregas para coroa. Uma das palavras é diadema, que nós usamos essa mesma palavra aqui para dizer coroa no Brasil também, em português também. Diadema é a coroa real. É a coroa que você recebe não por merecimento, mas por descendência. Você se torna rei ou príncipe, recebe um diadema porque você é filho de um rei, ou você tem descendência real. Então por isso nós chamamos de diadema, ok? Mas tem uma segunda palavra para coroa, que é Stéfanos, da onde vem a palavra Estevão. Stéfanos é coroa da vitória. É a coroa que os atletas ganhavam quando eles corriam maratona. Quando eles terminavam de vencer uma maratona, eles ganhavam um Stéfanos, que era a coroa da vitória. A palavra Estevão é isso, coroa. Coroa da vitória. E Estevão, ele pode dizer muito sobre isso também. E eu quero meditar com você sobre a vida de Estevão. Pode ser? Então vamos lá. Vamos em Atos. Vamos fazer uma recapitulação aqui dos primeiros capítulos de Atos. E vamos conversar sobre isso. Atos, capítulo... Vamos só passar, né? Só para você relembrar. Atos tem 28 capítulos. Nós estamos começando agora essa semana, o mês de maio. Quem sabe você não sente o desejo no coração de ler o livro de Atos. Se você lê o livro de Atos em um capítulo por dia, até o final do mês você terminou de ler o capítulo inteiro. É um bom livro. E é um livro que fala muito sobre a atuação do Espírito Santo na vida de alguém. Então é muito legal e muito importante você ler o livro de Atos. O primeiro capítulo de Atos é a despedida de Jesus com seus discípulos. É quando Jesus sobe aos céus. No capítulo 1, Jesus fala aquela promessa, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui no primeiro capítulo de Atos, os discípulos, os apóstolos, escolhem alguém para o lugar de Judas, Matias. E aqui no primeiro capítulo, eles passam 10 dias em oração. E esses 10 dias de oração foram muito importantes para que eles pudessem estar preparados para viver o sobrenatural de Deus. O capítulo 2 de Atos é o famoso capítulo sobre o Pentecostes. Quando o milagre acontece e Pedro falava na sua língua e as pessoas de vários países que estavam ali ouviam na sua língua de origem. Então, aqui o dom de línguas aconteceu e foi o dom de línguas estrangeiro. Não foi um dom de línguas diferente, uma língua que não dava para entender. Era uma língua, porque tinha um objetivo missionário. A ideia era ele pregar e as pessoas conseguirem ouvir. Esse é o capítulo 2. E aí ele faz um sermão que muitas pessoas se convertem. O capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo para poder orar, na hora da oração. E na entrada do templo ele encontra um coxo. Eu já preguei sobre isso recentemente. E aí Pedro fala aquela famosa frase: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E aí acontece esse milagre. Este milagre do capítulo 3 traz uma revolta para os judeus. E os judeus começam um processo de perseguição. Você lembra que Jesus falou assim: olha, vocês não devem sair de Jerusalém até que se cumpra a profecia bíblica. Vocês precisam permanecer em Jerusalém, aguardar em Jerusalém, porque ainda tem uma missão a acontecer aqui. Eles precisaram ficar um tempo em Jerusalém. A igreja precisou se estabelecer ali, mas à base de muita perseguição. Por muitas vezes os apóstolos eram levados
para prisões e para julgamentos. O capítulo 4 mostra isso. Pedro e João foram levados para um julgamento. E olha o que diz o versículo 7 de Atos capítulo 4. Eu estou fazendo aqui um apanhado bíblico para você poder entender, tá? Então me acompanhe para fazer sentido para você. Atos capítulo 4, versículo 7 diz assim: e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então verso 8, Pedro, o quê? Guarda essa frase. Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse o quê? Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. E ele começa a falar sobre este tema. Aí o verso 12 diz assim, Pedro pregando, né? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que vocês sejam salvos. O capítulo 4 de Atos é esse diálogo de Pedro no Sinédrio e essa ousadia, essa autoridade que ele tinha. Enquanto Pedro pregava, enquanto eles eram presos, enquanto eles eram açoitados pelos judeus, a igreja orava. O final do capítulo 4 é a igreja em oração. E diz o verso 31 assim: tendo eles orado, a igreja se reunia e orava, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E olha o que diz o texto: todos ficaram o quê? Tenta imaginar comigo a seguinte cena. No capítulo 1, Jesus diz assim, ó: eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês precisam estar preparados para receber o Espírito Santo. Eu quero que vocês fiquem cheios do Espírito Santo. Mas eu já ensinei, a igreja está sabendo, que para que você possa estar cheio do Espírito Santo, primeiro você tem que... Deixa eu ver se você está comigo. Para você ficar cheio do Espírito Santo, primeiro você tem que... Então os apóstolos precisaram passar por um processo de se esvaziar para Deus poder encher. Aí quando eles passam 10 dias em oração, eles estão esvaziando. Estão esvaziando o seu eu, estão abrindo mão da sua própria vontade para cumprir o propósito de Deus. Logo depois disso, Pedro faz milagres, acontecem situações, o milagre do coxo, eles vão para julgamento, Pedro prega no julgamento, fala desse Jesus que ele ama, a igreja ora, e a igreja agora está cheia do Espírito Santo. Esta igreja cheia do Espírito Santo, verso 32, diz que da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder. E aqui faz um relato de como estava a igreja. O que acontece com uma igreja que permite estar cheia do Espírito Santo? Ela se une. Ela não tem tempo para picuinhas, para fofoca, para erro. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela se une, porque ela entende que ela tem um propósito, porque o Espírito Santo te move, ele te enche, não para você ficar se achando melhor do que os outros, ele te enche para você compartilhar aquilo que você recebeu. O Espírito Santo que te encheu para que você possa passar para outras pessoas também. A igreja entendeu isso no capítulo 4 de Atos. Quando chega o capítulo 5, nós temos a história de Ananias e Safira, onde alguém mente para o Espírito Santo e tem um juízo, eles morrem. Mas o verso 12, olha o que diz o verso 12 do capítulo 5. Estou fazendo aqui um resumo para a gente. Muitos sinais, olha esse texto, eu gosto desse texto. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Olha o que diz o verso 15, o verso 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. A ponto, olha isso, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Louvado seja o nome de Jesus. As pessoas botavam os enfermos nas ruas, para que a sombra de Pedro ao passar, passasse sobre os enfermos. O que acontecia? Verso 16, vinha muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e o que diz o texto? Todos eram o quê? Você lembra do Pedro que cortou a orelha lá do soldado? Lembra do Pedro que negou Jesus 3 vezes? Esse Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava. Uau, hein? Por que ele fazia isso? Porque no capítulo 4, versículo 8 diz: então Pedro, cheio do... Não existia poder em Pedro, o poder estava em quem? E o Espírito, ao preencher o coração de Pedro, fazia com que coisas extraordinárias acontecessem. Está claro até aqui?
Estou fazendo um estudo com você. E isso só trouxe perseguição. Eu gosto muito, no capítulo 5, parênteses aqui legal. O Sinédrio estava decidido a matar os apóstolos. Aí se levanta um homem do Sinédrio chamado Gamaliel. Gamaliel. É um fariseu. Ele é mestre da lei, é respeitado, verso 34. Levantou-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás, aí Gamaliel diz, se levantou um homem chamado Teusdas, dizendo ser alguém muito importante, que se juntaram cerca de 400 homens com ele, mas ele foi morto. E depois que ele foi morto, os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos o quê? A nada. Esse homem, Teudas, tinha 400 seguidores, mas depois que ele morreu, as pessoas foram embora e ninguém seguiu mais ele. Verso 37. Depois desse, levantou um homem chamado Judas, o Galileu. Nos dias do recenseamento, ele levantou muitos consigo, mas ele também foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, eu digo a vocês, não faça nada contra esses homens. Deixem que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será o quê? Será destruído. Mas se vem de Deus, verso 39, olha isso. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Uau! Então os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando que ele não falasse no nome de Jesus, soltaram eles. Mas olha, diz o verso 41, isso aqui para mim, hein? Olha o verso 41. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres. O que eles tinham feito no Sinédrio? Apanhado. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O Gamaliel falou assim, ó, já levantou muitos aí com seguidor, que depois que morreu, os seguidores viraram nada. Vamos bater nesse e manda embora, que eles vão acabar também. Eles só esqueceram que aqueles que eles mataram não estavam mortos, estavam vivos, em nome de Jesus. Interessante. Aí chega o capítulo 6, e é o capítulo base para a gente poder entender a história de hoje. Capítulo 6 é o capítulo que apresenta Estevão. Eu precisava que você entendesse o contexto da igreja para entender a história de Estevão. Os apóstolos estavam focados na pregação do evangelho, correto? Focados. Cheios do Espírito Santo, eles mandavam não pregar, e é aí que eles pregavam mesmo. Não é para pregar? Aí que eu vou pregar. Mas aí o capítulo 6, teve um problema, a igreja teve um problema. Qual é o problema? Verso 1. Naqueles dias, olha a história para você entender. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eles distribuíam alimento para as pessoas, e as viúvas dos gregos não estavam recebendo. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonamos a palavra de Deus para servir as mesas. A gente tem que dividir isso. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens para serem responsáveis de fazer essa logística, porque a gente não está dando conta de fazer tudo. Quais eram as características desses 7 homens que deveriam ser escolhidos? O que eles deveriam ter? Primeiro, boa reputação. Eles deveriam ter, segundo, cheios do Espírito, e deveriam ter sabedoria para fazer esse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos iriam continuar pregando e iriam escolher 7 homens para ajudar no serviço na igreja, para serem diáconos. Aqui é a instituição dos diáconos. Verso 5. Então, o parecer agradou a todos, então escolheram. Quem que eles escolheram? 7 homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos, e a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, como que surge Estevão na história bíblica? Estevão surge porque ele foi escolhido por quem? Por quem? Pela igreja. Porque não se reuniu com a igreja? A igreja foi responsável de escolher esses homens, está claro? Então, Estevão foi escolhido por ser um homem que tinha essas 3 características. Quais eram as características? Não tem antes. Boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. 3 coisas. Você pede isso para Deus? Você gostaria de receber isso de Deus? Boa reputação. As pessoas olharem e falar, essa pessoa é uma pessoa boa. Que gente ruim te sabe de longe, né? Não é? Cheio do Espírito Santo. E tem... É importante, sim ou não? Importante. Eu brinco, né? Eu tenho comentado isso. Meu filho já está com 7 meses, já está grandinho. Eu falo que todo dia eu faço 3 orações para Deus. O primeiro, eu falo, Senhor, me ajude para que eu e minha esposa possamos ter sabedoria para poder educar o nosso filho. Essa é minha primeira oração, todos os dias. Aprenda aí, Vantes, está aprendendo aí. Segundo, eu oro todo dia para que o meu filho tenha condições de sabedoria para poder receber a orientação que nós passamos para ele. Porque não adianta nada eu passar uma orientação e ele não conseguir absorver essas orientações da palavra de Deus. Então eu oro para Deus todos os dias para que Deus dê sabedoria também ao meu filho, mesmo sendo tão pequenininho. Essa é a minha segunda oração. E minha terceira oração é que Jesus volte antes de ele virar adolescente. Essa é a minha terceira oração. Vamos ver se vai dar certo. Ai, ai, vamos lá. Porém, Estevão tinha um diferencial. Ele foi escolhido para ser um diácono, para servir as mesas. Excelente missão. Mas Estevão tinha algo mais. E esse algo mais é que fez a diferença. Olha o que diz aqui o capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Estevão, verso 8, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o... Então, Estevão, além de ter boa reputação, além de estar cheio do Espírito, além de ter sabedoria, diz que ele ainda era cheio de graça e de poder. Além de ter tudo isso, ele ainda fazia milagres, ele ainda fazia prodígios entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, das da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram para discutir com Estevão. Porque Estevão foi chamado para servir as mesas, ele gostava de fazer isso, mas ele pensou assim: eu não quero apenas servir as mesas, eu também vou servir as mesas, mas além de servir as mesas, eu também quero pregar desse Jesus que eu conheci. Eu também quero falar desse Jesus que eu conheci. E ele começou a sair para as regiões pregando, e as pessoas começaram a causar problema porque Estevão estava pregando. E aí eles se levantavam, alguns judeus, para discutir com Estevão. Mas o verso 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Ninguém tinha argumento para falar com Estevão, porque ele era tão cheio do Espírito Santo, que quando alguém se levantava para discutir com ele, ele não discutia. Com a sua sabedoria, ele falava daquilo que ele acreditava, e aquilo que ele acreditava mudava o coração das pessoas que ouviam. Estevão tinha algo a mais, porque ele era cheio do Espírito. Aí foram tentar dar um jeito de acabar com Estevão, estava dando trabalho. Quando você não tem mais argumento, aí você vai para a violência. Eles foram para a violência, e aí levaram Estevão para ser julgado. E aí no que levaram Estevão para ser julgado, não tinha o que julgar, porque Estevão, por fazer milagres, era amado pelas pessoas. As pessoas viam nele algo diferente. Mas aqui, amigos, é interessante. Eles então contrataram, os judeus gastaram dinheiro e contrataram algumas pessoas para mentir sobre Estevão, para fazer mentiras contra ele. Aí levaram Estevão para o tribunal. Então, verso 13, olha esse texto: apresentaram testemunhas falsas,
que eles pagaram, os judeus gastavam dinheiro com esses apóstolos, que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O que as pessoas mentiam sobre ele, disseram assim: este Estevão não gosta de Moisés, esse Estevão não gosta do templo, e ele está dizendo que o templo vai ser destruído, e ele está dizendo que Moisés não é nada, esse Estevão não, é um pecador. Aí o verso 15: todos os que estavam sentados no sinédrio, virando os olhos para Estevão, viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Estevão não disse nada. O rosto de Estevão brilhou. Quem no Velho Testamento que o rosto também brilhou? Quem? Quando que o rosto de Moisés brilhou? Quando ele subiu o monte para encontrar com quem? Quando ele descia, o rosto dele, e as pessoas falavam: esse homem é diferente, ele está com o rosto brilhando, porque ele teve um encontro. O que eles estavam acusando Estevão? De não respeitar quem? Então Deus manda o mesmo brilho que Moisés teve ter Estevão, para eles falarem assim: ele, na verdade, ele não só gosta de Moisés, como ele tem o mesmo Deus que Moisés servia. Está entendendo? Aí Estevão, capítulo 7, faz o sermão, para mim, um dos mais importantes sermões da Bíblia. Para mim, isso é pessoal, tá? Pois tem uns teólogos aí que vai me pegar na esquina, não é isso não. Eu acho que depois do Sermão da Montanha que Jesus pregou, que eu ainda vou fazer uma série sobre o Sermão da Montanha aqui, que eu amo o Sermão da Montanha. Depois do Sermão da Montanha, o sermão de Estevão é o sermão mais importante da Bíblia. A maneira como Estevão prega é um sermão extraordinário. Por quê? Posso dar uma missão para você? Você vai cumprir? Deus está vendo, tá? Você vai chegar em casa hoje à tarde, depois de comer aquele macarrão que você preparou ontem. Você vai chegar em casa e vai ler o sermão de Estevão. Pode ser, não? Lê com calma, capítulo 7. Eu não tenho tempo para ler o sermão, que é muito grande. Mas você vai ler o sermão de Estevão e vai entender o sermão de Estevão para você. Ok? Ok. Por que esse sermão foi tão importante? Preste bem atenção. Olha aqui para mim. Porque Estevão sabia, por estar cheio do Espírito Santo, que ele estava vivendo uma profecia bíblica. O livro de Daniel fala sobre uma profecia chamada de profecia das 70 semanas. Lembra dessa profecia? 70 semanas foram determinadas para o teu povo. Que povo? O povo de Israel, correto? Nessas 70 semanas eles iriam reconstruir o templo. Nessas 70 semanas viria o Messias. Nessas 70 semanas o Messias seria ungido. Quando que o Messias foi ungido? Quando ele foi o quê? Batizado. Nessas 70 semanas matariam o ungido, na metade da semana, e depois de 3 anos e meio da morte de Jesus, acabaria as 70 semanas. Já estava 3 anos e meio depois da morte de Jesus. O sermão de Estevão aconteceu exatamente 3 anos e meio depois de que Jesus tinha morrido. Então Estevão sabia que aquele sermão era possivelmente um dos últimos sermões que seriam pregados para o povo judeu como nação escolhida de Deus. Então Estevão sabia da importância desse sermão, porque ali seria a última oportunidade que este povo poderia se converter, para poder continuar sendo o povo de Deus. O que Estevão faz? Estevão faz um sermão histórico. Ele relembra a história do povo. Tem uma frase que diz: aqueles que não conhecem a sua história está condenado a repeti-la. Então você precisa conhecer a história. Então ele faz uma lembrança para o povo sobre a história dele. Você conhece a sua história? A história da sua família? A história das pessoas que vieram antes de você? A história da tua igreja? A história da tua fé? É importante você conhecer. Estevão começa. E aí Estevão cita nos seus sermões 6 personagens do Antigo Testamento.
Quem que ele cita? Ele cita Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e Salomão. E ele vai citar apenas mais um personagem do Novo Testamento, o sétimo, Cristo Jesus. Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e Salomão. Nesses personagens que ele cita, todos eles são apresentados no sermão como homens que Deus enviou para trazer oportunidade para o povo, mas o povo não ouvia as oportunidades. Abraão foi levantado para instituir o povo. Deus usa Abraão para uma história do povo. Depois Deus levanta José. José vai ao Egito, o povo vai para o Egito. De vez eles voltarem do Egito, eles permanecem do Egito, são escravizados, ficam 400 anos no Egito. E aí Estevão começa a descrever a história do povo de Israel. Fala de Moisés que foi enviado e o povo lá no Egito mandou expulsar Moisés. A história é levantada. Depois fala sobre Josué, que foi responsável de continuar a história. Fala sobre Davi e Salomão no desejo de construir o templo. Fala que o templo, na verdade, não é a habitação de Deus. Na verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles tinham tanto orgulho do templo, que seria destruído alguns anos depois, que não era desse templo que Deus estava falando. O templo mais importante para Deus é você. Tudo isso ele está trabalhando nesse texto. Quando ele termina o seu sermão e cita texto do Antigo Testamento, é um lindo sermão. Aí ele faz o apelo. Esse apelo não é aquele apelo, é um apelo para chamar atenção. Olha o que ele diz no verso 51. Vamos para o apelo do sermão. Você vai ler em casa o sermão depois. Mas olha o verso 51, diz assim: homens, na minha Bíblia diz assim, teimosos e incircuncisos. Pastor, mas eles eram judeus, eles eram circuncidados. Mas o problema não era a circuncisão física. O problema é que eles eram teimosos e incircuncisos de... O coração não estava convertido. O sinal físico não representava nada para eles mais. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas dos pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjo e não aguardaram. Vocês que receberam, em outras palavras, vocês que receberam tantas oportunidades. Desde Abraão, vocês se orgulham de ser o povo de Deus, mas vocês matam os profetas que Deus manda. E quando veio o Messias, o que vocês sempre esperaram, vocês mataram eles. Vocês têm resistido ao apelo do Espírito Santo. Vocês são maus, são incircuncisos de coração. Se converta, é o que Estevão está dizendo aqui. Amigo, esse era aquele sermão para o povo cair de joelho, chorar e falar assim: misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, se converter que nem os ninivitas. Mas não foram isso que eles fizeram. O que eles fizeram? Ao ouvirem isto, ficaram com o coração o quê? Cheio de raiva. Mas diz que a raiva era tanta que eles faziam o quê? Rangiam os dentes contra ele. Quando ouviram o sermão de Estevão, eles ficaram tão angustiados que eles não gostaram de ouvir aquilo. Sabe o que aconteceu? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Não é isso que as pessoas fazem? Taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando Estevão da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: primeiro, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado.
Quem também disse isso? Ele estava repetindo o que Jesus era para ele. Senhor, não os condene por esse pecado. E Senhor, em nome de Jesus, recebe o meu espírito. Depois disso, Estevão morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Termina a história de Estevão. Já tinham ouvido assim? Por que essa história é importante? Que lições você tira dessa história para você? Você tirou alguma lição? Ou não? Eu tirei 3. Poderia ter tirado muito mais. Mas eu quero que você olhe para mim, para a gente sair daqui com 3 lições do nosso coração depois dessa história. Mas preste muita atenção, porque Deus quer falar algo para você agora. Primeira lição, eu entendi com a história de Estevão. Que nesse mundo que me ensina a importância de ser próspero, eu aprendi na história de Estevão que no mundo que me fala que o maior sucesso é ter muito, que eu devo acumular o máximo que eu puder, a história de Estevão me ensina que a minha maior riqueza é ser cheio do Espírito Santo. Que se nós devêssemos procurar investir em algo na nossa vida, o nosso primeiro investimento deveria buscar ser cheio do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, junto com o Espírito vem um pacote de bênçãos, de frutos tão maravilhosos que a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você está cheio do Espírito, é você permitir estar sobre o controle de alguém que sabe bem controlar a tua história. É permitir estar sobre o controle de um Deus que é muito, muito, muito maior que você, muito maior que os seus sonhos, muito maior que a tua vida, mas que está disponível para habitar no teu coração e permitir que aonde você colocar os pés, ali você possa ser um anjo de Jesus. Ser cheio do Espírito é permitir se esvaziar das suas próprias vontades pessoais, para que Ele enche o teu coração de maneira tão intensa, que as pessoas percebam em você algo diferente. E este algo diferente não é para você se sentir superior, pelo contrário, é para você entender que sem Deus você não é nada, mas com Deus você está muito bem guardado e protegido. A maior riqueza que nós podemos ter é brilhar para Jesus. É brilhar para Ele. Malaquias capítulo 4, um dos últimos versículos da Bíblia diz: então vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós não fomos chamados, entenda o que eu vou dizer, nós não fomos chamados para sermos iguais. Deus nos chamou para brilhar no mundo em trevas. E aonde a luz chega, as trevas vão embora. Você entende isso? Só que esse brilho não é seu. Esse brilho é o Deus que serve, que está ao seu lado e que você serve. Quando você tem o Espírito Santo, você está cheio dele, você tem boa reputação. Você é honesto. Você cumpre com seus deveres de maneira correta. Você não ganha vantagem sobre o outro. As suas palavras são pensadas antes de falar. Você paga as suas dívidas, você não fica devendo. Você não é fofoqueiro. Porque você tem o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, é Ele que diz o que você deve dizer. É Ele que diz o que você deve vestir. É Ele que diz o que você deve comer. É Ele que diz o que você deve falar. Aonde você deve ir. E isso é uma jornada diária.
em que você todos os dias tem que pedir: Senhor, me ajude a hoje estar cheio do Espírito, me ajude a me esvaziar hoje, para que o Senhor me preencha hoje. E eu oro todos os dias para que esta igreja, todos os dias, seja batizada com o Espírito Santo, porque aí brilharemos nessa zona sul do Rio de Janeiro. Aí faremos a diferença onde quer que estejamos. Não seja mais um. Deus não te chamou para ser mais um. Segunda lição, eu aprendi com a história de Estevão, que eu preciso compreender o tempo que eu estou vivendo. Estevão entendeu que ele tinha que ter coragem de falar naquele momento, porque se ele não falasse, ninguém falaria. Ele entendeu que ele precisava agir naquela hora, porque era a última oportunidade para que uma nação se salvasse. Ele precisava agir, porque ele entendia o tempo. Ele sabia que horas eram. E ele sabia que horas eram na história profética. Deus precisa levantar e tem levantado algumas pessoas para entender o tempo que nós estamos vivendo. Amigos, desculpa, mas eu acredito nisso que eu estou dizendo para você. Eu entendo que nós vivemos o tempo que Paulo queria viver, que Pedro queria viver. Nós estamos vivendo o final da história deste mundo. Eu acredito que o mundo não vai suportar mais muito tempo. Será que você entendeu o tempo que você está vivendo? E se você entende que este mundo já está no seu final, será que as suas decisões diárias da sua vida está compatível com o tempo que você está vivendo? Será que o que você se preocupou, mas que tirou seu sono essa semana, o que tirou o seu sono essa semana foi porque pessoas morreram essa semana e você não pregou de Jesus, foi porque o seu vizinho ainda não conhece o Senhor, foi porque o seu colega de trabalho ainda não sabe o que é salvação, foi porque as pessoas que você gosta ainda não conhecem o Senhor, a sua família ainda não está nas mãos de Deus. É isso que tem tirado o seu sono? Ou o que tem tirado o seu sono é que você está sem o dinheiro que precisa para pagar aquele boleto, ou porque você não conseguiu comprar o carro do ano? Amigos, entenda o que eu vou dizer para você. A gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo, porque isso diz muito sobre o que nós seremos, para que possamos brilhar. Mas aí entra a terceira e última lição, que para mim é a mais importante de todas. Olha aqui para mim. A terceira lição quando você consegue entender, que a glória de Deus é tudo. O que tem nessa glória de Deus? O que tem nessa glória que fez Paulo dizer: tudo que eu tenho é lixo comparado a Jesus? O que tem nessa glória a ponto de Estevão falar assim: pode me apedrejar? Eu olhei para cima e lá em cima eu vi o meu Jesus. Sabe o que eu acho interessante nessa história de Estevão? É que quando Isaías viu Jesus, Jesus estava sentado. Quando Daniel viu Jesus, Jesus estava sentado. Quando alguns profetas do Antigo Testamento viam os céus, Jesus estava sentado. Mas quando Estevão viu Jesus, Jesus estava em pé. É como se Jesus se colocasse em pé e falasse assim: eu estou no controle, filho. Ele olhou para cima e aquele rosto de anjo que brilhava, de um homem de Deus, um homem pecador, amigos. Estevão era que nem eu e você, pecador. Mas ele permitiu-se enxertando o Espírito, que quando ele estava perante a sua morte e sabendo que iria morrer, ele olha para cima, ele vê a glória, e a glória de Deus é tudo o que ele precisava, e a glória de Deus dá uma força para ele como ele nunca imaginou na vida. E essa glória o faz levantar e olhar para cima e dizer: eu vejo o céu, eu vejo que lá tem tudo que eu preciso, eu não sou daqui. Uma vez alguém me perguntou: pastor, por que Deus não agiu para salvar Estevão? Amigos, Deus agiu. Deus agiu a ponto de quando ele estava morrendo, ele dizer: Senhor, recebe meu espírito, tinha certeza que estava salvo.
Deus agiu a ponto dele fazer talvez um dos maiores milagres do mundo, que é perdoar quem te ofende. Ele diz assim: Senhor, perdoa, que as pessoas não sejam culpadas dessa morte. Senhor, perdoa eles. Na verdade, quando Estevão dizia assim: Senhor, perdoa eles, esse perdão era para um homem especificamente, Paulo, que era Saulo, que estava segurando as capas das pessoas que estavam apedrejando. Mas Deus já tinha avisado para Estevão que ali morria um diácono, mas Deus levantava um apóstolo. Ali estava acontecendo de um homem que antes era um perseguidor, estava sendo de alguma forma tocado. Depois que Saulo saiu dali, ele sai ainda para matar muita gente. Mas diz o livro Atos dos Apóstolos, eu acho isso maravilhoso, o livro Atos dos Apóstolos diz que não saiu da mente de Paulo nenhum segundo da vida dele depois a cena de Estevão olhando para o céu, o rosto brilhando e ele vendo Jesus em pé. Amigos, a vida de Paulo, aliás, a vida de Estevão, foi de alguém que entendeu o poder da glória de Deus e entendeu que a glória de Deus é tudo. Essa semana na lição da escola sabatina nós estudamos sobre John Hus. E John Hus diz que morre na fogueira, e quando botaram fogo na fogueira dele, ele começou a cantar salmos. Você lembra disso? Lembra da música que nós cantamos no começo? Esse pastor, diz a história, que esse pastor que escreveu essa música tinha ido num presídio pregar. Ele tinha acabado de escrever essa música, então quando ele chegou no presídio para pregar, ele começou a pregar e cantou essa música. E diz que enquanto ele cantava essa música, um dos presidiários que estava condenado à morte ficou tão angustiado, tão triste, tão revoltado com Deus, que ele se levanta e diz que dá um soco no rosto desse pastor que estava cantando essa música. E diz que aquele pastor cai no chão. Diz que aquele presidiário falava assim: eu não acredito nisso que você está me dizendo. Mas diz a história que quando ele olha para aquele pastor no chão caído, ele viu um semblante diferente nele. Não tinha um semblante de raiva, era um semblante de paz. Aquele pastor levanta, vai embora, e alguns dias depois, esse presidiário que já estava com a data marcada para morrer, diz que mandou chamar esse pastor de novo. E diz que o pastor foi lá, sentou na frente do homem que deu um tapa no rosto dele, deu um soco nele. E aí diz que aquele homem falou assim: por favor, eu tenho poucas horas de vida, me fala mais sobre esse Jesus. E diz que aquele pastor ficou ali horas naquela prisão, enquanto permitiram, para contar sobre o Jesus que ele amava. Quando aquele presidiário foi para a cadeira para ser morto, os policiais falaram: você quer dizer as suas últimas palavras? E disse que aquele presidiário disse que sim. E quais são as suas últimas palavras? E ele disse: vou contar-vos o que penso do meu mestre. Como dele recebi a luz e a paz, porque ele mudou o meu ser completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. A glória de Deus é tudo que você precisa. Tudo. Eu sei que você tem sofrido. Eu sei que tem horas que dá vontade de desistir, eu sei. Eu sei que parece que tem horas está tudo certo para o outro, mas para você está tudo errado. Mas eu garanto para você, a glória de Deus te traz uma paz que nada explica. O que John Hus sabia, o que Estevão sabia, o que Paulo sabia, o que Pedro sabia a ponto de pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, o que eles sabiam que nós não sabemos? Não, nós sabemos. Nós sabemos que se nós olharmos para o céu, vai ter um Jesus em pé para tomar conta da tua história.